Muito boa tarde a todos os presentes, vereadores aqui no plenário da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo. Terça-feira, 16 de junho de 2020, está iniciada a 15ª sessão ordinária de vereadores. Eu quero cumprimentar também os funcionários da casa, aqueles que irão nos acompanhar pela internet, haja vista que devido à pandemia do coronavírus, nós estamos, sem a presença do público para preservar a saúde tanto da população que costuma se dirigir à Câmara Municipal para as sessões, quanto a saúde dos funcionários e também dos vereadores da nossa Casa de Leis. Eu gostaria que, antes de iniciar os trabalhos, e que pudéssemos ouvir agora a palavra de vida, que hoje será feita pelo vereador Carlos Aparecido de Oliveira. Boa tarde a todos os vereadores, presidente, ouvintes, funcionários da Câmara. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, vier as enchentes, soprar os ventos, investir-se contra ela. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve minhas palavras e não as põe em prática é semelhante ao homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra ela e ela caiu, e grande foi sua ruína. Obrigado, vereador Carlos Aparecido de Oliveira, pela leitura da palavra de vida. Nós temos algumas moções que foram apresentadas por vereadores, e que foram assinadas para a sessão desta terça-feira. Como as moções não entram para votação e discussão, nós temos uma moção especial, que é a de número 58/2020, que é uma moção de repúdio. Nós recebemos na semana passada a visita de um grupo aqui na Câmara Municipal que nos trouxe, embasamento para propor esta moção. Então eu gostaria de convidar o vereador Rafael Cossian para que comentasse a respeito desta moção. Ela está aqui e os vereadores que quiserem assinar, que ainda não assinaram, está à disposição na secretaria. Vereador Rafael Cossian. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas, servidores aí da Câmara Municipal. Eu estou sem o texto da moção aqui, presidente. Se o senhor quiser até fazer a leitura breve aí, para todos terem a ciência, e eu faço comentário. Perfeito. Depois. Moção de repúdio pelas declarações ofensivas de caráter racista e preconceituoso dirigidas ao movimento negro do país. Tornadas públicas pela imprensa, as palavras são graves e atentam contra os princípios e normas que regem o funcionamento da instituição que ele próprio preside. Ao se referir ao movimento negro como escória maldita, o presidente da Fundação Palmares demonstra desprezo por valores como civilidade, respeito às diferenças e abertura para o diálogo. Além disso, viola a Constituição quando ataca de forma pejorativa as comunidades religiosas de matriz africana. Deprecia a história, a cultura e a memória afro-brasileira, justamente no país que tem mais de 50% de negros, pretos e pardos em sua população.
Em tempos de luta contra o preconceito e contra qualquer forma de discriminação, a Câmara Municipal de São José do Rio Pardo se alinha ao pensamento do movimento rio-pardense de cultura afro-brasileira, a Moricabe, por considerar que o senhor Sérgio Camargo não está à altura de exercer o cargo que ocupa. Este deveria ser honrado e respeitado, tendo sempre como pauta a liberdade e a busca da igualdade de direitos. São José do Rio Pardo, 16 de junho de 2020, quem propõe a moção é o presidente da Câmara, porque nós estamos representando aqui o grupo de vereadores e aqueles que assinarão esta moção. Senhor presidente, só então, na verdade o texto da moção ele é bastante claro, assim, e eu não sei se os colegas têm acompanhado, com certeza tem, que o mundo aí passa aí por protestos contra, né, o racismo, né, contra ações que infelizmente em 2020 a gente ainda encontra. E no Brasil nos entristece muito a gente saber que o presidente da Fundação Palmares, que é uma instituição pública, né, que tem na sua missão institucional, né, o também combate ao racismo, né, e a igualdade do povo brasileiro, tem dado declarações infelizes nesse sentido. Então eu acho que a Câmara foi provocada aí por um grupo rio-pardense, o Moricabe, né, e eu acho mais do que justo a gente se pronunciar. Eu também, na semana passada, o presidente mandou um link no grupo de vereadores sobre um manifesto que a Câmara de Campinas tem liderado, né? Eu não sei se todos assinaram, mas eu fiz questão de assinar também, simples, né? Só mandar um e-mail pro setor de imprensa da Câmara de Campinas, mas eu acho que é importante a gente somar a nossa voz nessa luta, né? E eu acho que esse tipo de situação que a gente tem vivenciado só tem mostrado o quanto o racismo está presente e o quanto ele é camuflado na nossa sociedade. E aí, em determinadas circunstâncias, ele aparece, ele transborda, né? E eu acho que a gente tem que estar vigilante e repudiar qualquer tipo de preconceito, né, que possa existir. Né? Mas a gente sabe que a questão racial ela é, infelizmente, muito forte no nosso país. Né? Mas repudiar qualquer tipo de preconceito de gênero, né, de raça, de idade, né, de condição social, mais rico ou mais pobre, dentre outros. Né? Então, eu assinei, fiz questão de assinar, espero que os colegas também assinem aí. E, presidente, pedir para, por gentileza, se isso não foi feito ainda, dar uma devolutiva para o grupo aí, o pessoal do Moricabe, encaminhando uma cópia dessa moção para eles também. Perfeito, obrigado, vereador Rafael Cossen. A secretaria, logo que terminar esta sessão, já estará digitalizando a moção e eu mesmo estarei repassando para Thaís, do Moricabe. Obrigado, vereador Rafael Cossen. Não tínhamos combinado essa sua fala, me veio à mente, haja vista que na outra sessão o vereador Cossen já havia comentado sobre esta moção que entraria nesta terça-feira, e por isso ele não tinha o texto da moção de repúdio. Obrigado, vereador. Convido o primeiro secretário, o vereador João Batista Ramos, a proceder à chamada dos vereadores. Hamilton Pizzoli. Carlos Aparecido de Oliveira. Presente. João Batista Ramos, presente. Lúcia Helena Libano da Cruz. Presente. Luiz Henrique Artioli Tobias. Presente. Paulo Sérgio Ferreira, ausente. Pedro Ernesto Merlo Jean Tomás. Presente. Rafael Castro Cossian. Presente. Rubens Lobato Pinheiro Neto. Presente. Sidney Marim Morgan. Presente. Zildo de Oliveira Delmontes. Presente. Itamar da Silva. Presente. Maurílio Marques. Presente. Eu
Colocarei em votação agora as atas referentes à 14ª sessão ordinária e à 17ª sessão extraordinária de 9 de junho de 2020. As atas estão em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereadora Lúcia Libano. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Portanto, as atas foram aprovadas por unanimidade. Convido o primeiro secretário, o vereador João Batista Ramos, para fazer a leitura da matéria constante do expediente. Projeto de Lei 108, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre autorização para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Pardo criar e gerir o programa denominado Polo Regional de Desenvolvimento do Empreendedorismo de São José do Rio Pardo. Projeto de lei número 108, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Ecologia, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei 76, de 17 de abril de 2020, insere novo artigo ao projeto de lei 76, de 17 de abril de 2020. A emenda aditiva número 1 ao projeto de lei 76, encaminhada às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Ecologia, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei 99, de 1º de junho de 2020. Altera o projeto de lei 99, de 1º de junho de 2020. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 99, encaminhada às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Convido o primeiro secretário, o vereador João Batista Ramos, a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento 358 de 2020 do vereador Pedro Ernesto Merli Jantomassi solicita ao prefeito municipal informações relativas ao recurso do transporte escolar. Requerimento número 358 está deferido. Requerimento 360 de 2020 do vereador Rafael Cossian solicita à Saerp informação sobre a divulgação do site de transparência da instituição. Requerimento número 360 está deferido. Requerimento 361 de 2020 do vereador Rafael Cossian solicita ao prefeito municipal informação sobre o pagamento do projeto Rio Pardo 2050. Requerimento número 361 está deferido. Requerimento 362 de 2020 do vereador Rafael Cossian solicita ao prefeito municipal informações relativas ao requerimento 266 de 2020, medidas adotadas para auxiliar professores e gestores no desenvolvimento de aulas ou atividades não presenciais na rede municipal de educação. Requerimento número 362 está deferido. Requerimento 363 de 2020 do vereador Rafael Cossian solicita ao prefeito municipal informações sobre os recursos recebidos do governo estadual para ações de combate à pandemia coronavírus. Requerimento número 363 está deferido.
Requerimento 364 de 2020, do vereador Rafael Cossian, solicita ao prefeito municipal informações sobre os recursos recebidos do governo federal para a ação de combate à pandemia do coronavírus. Requerimento número 364 está deferido. Requerimento 365 de 2020, do vereador Rafael Cossian, solicita ao prefeito municipal informação sobre gasto de recurso específico para a ação de combate à pandemia do coronavírus. Requerimento número 365 está deferido. Requerimento 366 de 2020, do vereador Rafael Cossian, solicita à FEUC informação sobre aquisição de software para leitura de exames laboratoriais e outros equipamentos correlatos. Requerimento número 366 está deferido. Requerimento 367, 2020, do vereador Rafael Cossian, solicita ao prefeito municipal informações sobre providências tomadas em relação à notificação de terrenos na rua João Lasbino, conforme solicitado no requerimento 1179 de 2018. Requerimento número 367 está deferido. Requerimento 368 de 2020, do vereador Rafael Cossian, solicita ao prefeito municipal informações sobre recurso transferido pelo governo federal para o município sob forma de socorro emergencial, Lei Complementar 173 de 2020. Requerimento 368 está deferido. Requerimento 369 de 2020, do vereador Sidney Marim Morgan, solicita à empresa Uber informações sobre motorista cadastrados na cidade de São José do Rio Pardo, Mococa e São João da Boa Vista. Requerimento número 369 está em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereadora Lúcia Libânio. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Portanto, o requerimento 369 foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento 370 de 2020, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informações sobre chegada de aparelho respiratório e implantação de novos leitos de unidade de terapia intensiva. Requerimento número 370 está deferido. Requerimento 371 de 2020, do vereador Rafael Cossian, solicita à Santa Casa de Misericórdia informações sobre chegada de aparelhos respiratórios e implantação de novos leitos de unidade de terapia intensiva. Requerimento número 371 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadora Lúcia Libânio. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Requerimento 371 foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento 372 de 2020, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Departamento Regional de Saúde, DRS, informações sobre chegada de aparelho respiratório e a implantação de novos leitos de unidade de terapia intensiva. Requerimento número 372 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadora Lúcia Libânio. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Requerimento 372 foi aprovado por todos os vereadores. Convido o segundo secretário, o vereador Hamilton Pizzoli, a fazer a leitura das indicações. Indicação número 179 de 2020 do vereador Zildo de Oliveira Delmontes sugere ao prefeito municipal a realização de serviço de tapa-buraco no lugar que especifica.
Indicação número 180 de 2020 do vereador Rubens Lobato Pinheiro Neto, sugere ao prefeito municipal a implantação de partes de iluminação pública na rodovia SP-207. Indicação 181 de 2020 do vereador Carlos Aparecido de Oliveira, sugere ao prefeito municipal a realização de serviços tapa-buracos nos locais que especifica. Indicação número 182 de 2020 do vereador professor Rafael Cossian, sugere à Polícia Militar a realização de rondas periódicas na Praça João Batista Ribeiro de Lima e Praça da Igreja São Judas Tadeu, no Vale do Redentor. Indicação 183 de 2020 do vereador professor Rafael Cossian, sugere à Guarda Municipal a realização de rondas periódicas na Praça João Batista Ribeiro de Lima e na Praça da Igreja São Judas do Vale do Redentor. Indicação número 184 de 2020 do vereador professor Rafael Cossian, sugere à Guarda Municipal a realização de rondas periódicas junto à IMEB Zélia Maria Zanetti no período noturno. Indicação número 185 de 2020 do vereador professor Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a notificação do proprietário para a realização de limpeza no terreno com mato alto e sujeira nos locais especificados. Indicação número 186 de 2020 do vereador professor Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a notificação de proprietário do imóvel localizado no cruzamento das ruas Dr. Juvino de Cidos e Ferrúcio Tolese para limpeza. Indicação número 187 de 2020 do vereador professor Rafael Cossian, sugere às farmácias do município a adesão da campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, promovida pelo Conselho Nacional da Justiça, Associação dos Magistrados do Brasil e Anvisa. Convido o segundo secretário, o vereador Hamilton Pisoli, a fazer a leitura dos balancetes. Documentos a serem substituídos no balancete do convênio médico relativo ao mês de outubro de 2019. A Comissão de Finanças e Orçamento. Balancete da Câmara Municipal relativo ao mês de maio de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento. Convido o segundo secretário, o vereador Hamilton Pisoli, que faça a leitura do resumo da correspondência recebida. Resumo da correspondência recebida 16 de 6 de 2020. Resposta do Executivo Municipal aos seguintes requerimentos. Número 324, de autoria dos vereadores Carlos Aparecido de Oliveira, Lúcia Helena Libânio da Cruz, Luiz Henrique Atioli Tobias, Maurílio Marques, Pedro Ernesto Merli Jean Tomás, Rafael Castro Cossian e Sidney Marim Morgan. Números 269, 290, 291, de autoria dos vereadores Luiz Henrique Atioli Tobias, Maurílio Marques e Sidney Marim Morgan. Número 328, de autoria dos vereadores Rubens Lobato Pinheiro Neto e Zildo de Oliveira Del Montes. Número 308, de autoria da vereadora Lúcia Helena Libânio da Cruz. Número 311, de autoria do vereador Luiz Henrique Atioli Tobias. Números 251, 270, 271, 273, 279, 281, 282, 283, 307, 316, 317 e 330, de autoria do vereador Rafael Castro Cossian. Números 288 e 334, de autoria do vereador Sidney Marim Morgan. Convido o primeiro secretário, o vereador João Batista Ramos, a fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia.
Projeto de Lei 103, de 4 de junho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento Programa do Município para a criação de ficha orçamentária visando realizar adequações, recuperações do prédio da UPA para transferência da unidade de Oncologia, PPA Central e Administrativo da Secretaria de Saúde. Projeto de lei número 103 está em discussão. Com a palavra o vereador Rafael Cossian. Senhor presidente, só fazer um comentário sobre esse projeto aí, até pedir o registro desse comentário na ata da sessão, por gentileza. Esse projeto aqui, ele está transferindo R$104 mil para uma ficha na Secretaria de Obras, né, para que sejam feitas readequações no prédio da UPA, né? E só para lembrar a todos os colegas, né, que esse recurso aqui provavelmente é o recurso que a Câmara vai contribuir com a Prefeitura nas ações de combate ao coronavírus, né? Nós sugerimos inicialmente que fosse compra de um respirador, né? Aí a Prefeitura nos respondeu dizendo que não havia necessidade, porque chegariam respiradores e que naquele momento era preciso comprar 2 compressores de oxigênio e fazer a conclusão do prédio da UPA, né? E até mandaram um orçamento aí pra gente e tal, e nós concordamos que fosse feito isso. Então hoje a gente está votando a readequação da ficha, mas provavelmente o recurso financeiro é o dinheiro que a Câmara vai depositar, né, assim que a obra estiver concluída, assim que forem apresentadas as notas fiscais e até a gente possa visitar o prédio para ver se está tudo em ordem, né? Mas só para fazer esse registro, que eu acho que ele é importante, que é uma contribuição que a Câmara tem dado aí nessa questão. Mais uma contribuição da Câmara. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadora Lúcia Libânio. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Projeto de lei número 103 foi aprovado por unanimidade. Requerimento de urgência ao projeto de lei 103 de 2020 do Executivo. Projeto de lei número 103 acabou de ser aprovado em primeira discussão. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 103 está em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Requerimento de urgência foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 164, de 7 de outubro de 2019, que cria a Corregedoria Geral da Guarda Civil Municipal de São José do Rio Pardo e das outras providências. Projeto de lei número 164, de 7 de outubro, hein? 7 de outubro de 2019, está em discussão. Quero. Com a palavra o vereador Rubinho Pinheiro. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas. Lúcia, Rafael, também que estão nos assistindo e participando da sessão virtualmente. A todos os ouvintes e secretários e assistentes daqui da Câmara. Bom, pessoal, eu já me manifestei anteriormente a respeito desse projeto. Para mim está muito claro que é um projeto extremamente benéfico para o nosso município, tá? Toda uma corregedoria em qualquer instituição que ela esteja, que ela tenha, que ela exista, ela é positiva para a instituição, na medida em que se traz uma seriedade ainda maior do que a própria corporação, as questões relacionadas a eventuais discussões ou, enfim, irregularidades internas são discutidas e solucionadas internamente. Ou seja, é um projeto que, na minha opinião, não tem o porquê
não ser votado e aprovado, tá? Eu sei que houve ali muita discussão, o próprio presidente falou aí, já são 8 meses, mais de 8 meses de projeto que a gente está tratando. Houve diversas reuniões aqui com alguns guardas municipais. Eu acredito que o Itamar também conversou com o Folharini, eu também conversei. Até eu gostaria de compartilhar, foi até um pedido dele, um áudio do Folharini, tá? A respeito dessa situação. A falta de uma corregedoria, ela impõe diversas situações, como, por exemplo, projetos de lei, e isso é evidente, como qualquer situação, a gente sabe isso, de uma determinada, uma vinda, por exemplo, de verba para o nosso município relacionada a essa situação. Tá? Isso foi confirmado pelo Folharini, ele até discutiu essa questão, me trouxe essa pontuação, e como ele teve esse acesso, eu falei, bom, eu vou passar para todos, eu acredito que ele falou com o presidente, falou com o Rafa também, falou com o Itamar, e aí tem mais uma situação também que eu gostaria de compartilhar com vocês, que o Douglas pode colocar aí para todos, por favor. Bom, parece que... Espera um pouquinho. Eu vou colocar o áudio então. Posso... Então vamos lá. Situação grave sem a aprovação da corregedoria. Vê se você me entende. A carteira funcional dos guardas municipais, e isso de todo o estado, sempre foi impressa, autorizada pelo DECAD em São Paulo, que é o Departamento da Polícia Civil. Então há todo um processinho montado de todos os guardas, documentação, tudo é encaminhado para lá, e eles lá avaliam e depois expedem as carteiras. Tá, perfeito. O que aconteceu? A partir do ano passado, isso foi suspenso pela Polícia Civil. Não é mais a Polícia Civil que faz. Quem tem que fazer? A corregedoria de cada guarda. Ou seja, nós já temos guardas aqui em São José com as carteiras vencidas. E tem outros que vão vencer. E o que vai ocorrer? Não tem a corregedoria para fazer a regularização desses guardas. Eles vão estar com carteira vencida. Eles vão estar de forma ilegal. Tá certo que até o Olerite prova que eles são guarda. Mas imagine você, a situação da polícia parando um guarda, a hora que pega a carteira dele está vencida, pronto. Eles podem tomar atitudes administrativas cabíveis. É isso que esses guardas, que são meus inimigos, meus detratores, estão promovendo dentro da própria guarda, fazendo com que esse projeto não vá avante. Eu precisava muito que você falasse tudo isso que eu te passei, tá? O que eu já passei para o Itamar, está lá gravado, pode usar essas gravações, né? Gravei mensagem para o Rafael e para o Lick, para você e para o Itamar. Autorizei o Itamar já a usar, lógico que o Lick e o Rafael provavelmente não vão usá-lo, mas você poderia usar, você tem condições de entender isso que eu estou falando. Bom, eu acho que isso também trouxe a situação de importância desse projeto em relação à funcional dos guardas. Tem também a situação da própria, por exemplo, um munícipe que se vê ali numa situação, às vezes, de um abuso cometido, eventualmente por algum guarda, ele vai ter para onde fazer esse tipo de denúncia.
ele vai ter um direcionamento relacionado a essa sindicância. E aí um detalhe que nós aprovamos, inclusive, já, uma emenda aqui do Rafa, de autoria, né, dele, na época foi, deixa eu só pegar aqui, dia 3 de março de 2020, retificando algumas situações, alguns pontos aqui, e uma delas é que o projeto anterior, no seu original, ele previa que essa questão, ela abrangeria, por exemplo, a corregedoria, a sindicância, um processo administrativo, enfim, diversas situações. Nesse caso aqui, foi modificado tão somente para a sindicância. Então, a corregedoria, ela tem ali a sua, vamos colocar assim, um amparo, no sentido de ter uma restrição. Ela não vai poder averiguar todas as situações, entendeu? Então, a partir desse ponto, né, é importante também essa emenda, que já foi aprovada por todos os vereadores, para trazer esse ponto também de importância e de restrição da própria atuação da corregedoria. No outro ponto também que eu gostaria de pontuar, que também existe no projeto de lei a perda do mandato do corregedor, eventualmente se ele descumprir quaisquer situações relacionadas ao próprio regimento da corporação. Então existem ali também medidas a serem tomadas, por exemplo, em face a um corregedor que eventualmente descumpre a sua atuação, ou que abusa de sua atuação. Isso está no artigo 12, nos 4 incisos ali. Existe também a situação de como ele pode perder esse mandato, ou seja, fazer um protocolo de denúncia e tudo mais. Então, assim, eu não vejo sentido em não aprovar uma corregedoria. Polícia Militar já tem, Polícia Federal tem, a Polícia Civil tem. Então, por que a nossa guarda não pode ter? É isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão. Eu quero, Nick. Vereadora Lúcia Libânio. Em primeiro lugar, boa tarde, colegas, boa tarde, pessoal da Câmara, público da internet. Eu gostaria só de perguntar, ficou com o Itamar marcar uma reunião, e eu falei para ele que eu gostaria de ter participado dessa reunião, mas eu não fui notificada, eu não fui nem convidada. Então, eu gostaria de saber o que foi conversado, tá? Ele conversou com quem? Porque naquele momento ficou para ele conversar com os guardas. Não era para conversar com o Folharini, porque o problema nosso não é o Folharini, o problema nosso é a insatisfação da Guarda Municipal. Então, se existe uma insatisfação, e essa insatisfação é pela maioria, alguma coisa está acontecendo lá dentro. E esse áudio que o Rubinho pôs aí, vem realmente a confirmar isso, porque ele trata os subordinados dele como inimigos. Agora, qual é o perfil de um superior que está tratando seus subordinados dessa forma? Então, eu acho que alguma coisa muito grave está acontecendo lá. Porque a maioria, hoje eu recebi várias ligações, né, pedindo para que a gente pense neles, porque eles estão muito preocupados, inclusive com o que está acontecendo lá dentro. Nós sabemos de uma denúncia que teve aí, que vai ser encaminhada ao Ministério Público, ou já está no Ministério Público, a respeito de um cargo de confiança que aplicava as multas e ele mesmo avaliava o pedido dos munícipes. Então, eu acho assim, a Guarda Municipal não está fazendo a lição de casa dela. Agora, como eu não me sinto segura em aprovar uma corregedoria na fase que está. E outra, contra esses, sem estar com essa maioria dos guardas a favor. Porque quem vai designar o corregedor é o secretário. Se ele está vendo a equipe dele como inimiga, como que ele vai designar uma pessoa que vai poder fazer esse meio de campo? Eu não vejo, nesse momento, essa corregedoria funcionar. Mas eu gostaria de ouvir o Itamar, porque ele ficou de conversar com os guardas e marcar um horário
mas eu não fui avisada, não fui chamada e eu gostaria muito de ter participado. Pois não, Itamar. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu não marquei com nenhum guarda reunião nenhum, só conversei com o Folharini hoje, porque a gente já foi, acho que 5 ou 6 vezes que tivemos umas reuniões aqui. Foi só fazendo emenda e não foi votado até hoje, né? Então, e você sabe que tem uns ali que é rival do Folharini. Em todos os lugares tem isso. Você sabe disso, Lúcia. E uma coisa que eu quero falar para você, eu respeito a votação de vocês, eu sou favorável a respeito de vocês, tá? E é isso que eu tenho que falar. Eu sei que tem um áudio aí, o Lick, o nosso amigo aqui que é o... Tem um Hamilton também, mandou para ele, mandou para vários vereadores, o Rafael. Então eu respeito sim o voto de vocês, se vocês é o contrário, e não adianta eu marcar com os guardas que tem uns que é contra. E o Morgan mesmo já falou para mim hoje, que conversou com os guardas, e os guardas é contra, tem uns que é contra. Então não adianta eu marcar nada com isso. É isso que eu tinha de falar. Itamar, só que o problema, eu acho assim, eu acho que quando todo setor, agradar a todos, é impossível a gente agradar a todos. Nem Jesus agradou. Mas eu acho que num setor que trabalha 50 pessoas, 60 pessoas, a maioria tem que estar conivente e tem que estar falando a mesma língua. Porque senão você não consegue trabalhar. Você não vai conseguir, você vai ser boicotado. Você não vai conseguir trabalhar e desempenhar um trabalho correto. E se está acontecendo isso lá, provavelmente alguma coisa mais grave está acontecendo. Agora, eu não vejo possibilidade dessa corregedoria desempenhar um bom trabalho com tanta rivalidade lá dentro. Porque a partir do momento que ela for montada, ela vai ser boicotada. Ou eles vão perseguir a maior parte dos guardas, ou ela vai ser boicotada. Então, ela não vai funcionar. No meu ponto de vista, a gente aprovando, ela vai ser boicotada de forma que ela não vai ser implantada. Nem agora e muito menos para a próxima gestão. Então, no meu ponto de vista, meu voto é contrário, para que espere, pelo menos, essas denúncias que estão aparecendo aí agora serem apuradas, poder promover, pelo menos, um bem-estar melhor dentro da corporação, e aí sim, depois, apresentar um projeto que seja compatível. Porque nós temos guardas lá que têm instrução, nós temos guardas que são bacharel, que podem, que são professores, que podem colaborar muito com esse projeto. E simplesmente eles foram ignorados. Então, eu acho que empurrar um projeto dessa magnitude de goela abaixo, eu sou contra. Eu não me sentiria favorável em votar isso a favor. Respeito a sua opinião, da mesma forma que acredito que você vai respeitar a minha, mas é o meu ponto de vista que eu acho que não seria por esse caminho. Porque cabe ao chefe conseguir equilibrar o trabalho lá de dentro. E a gente vê que cada dia mais a situação está ficando mais crítica. A gente está vendo que a guarda está sendo assim, 3 ou 4 pessoas só. E a guarda não é 3 ou 4 pessoas. A guarda é uma corporação, no mínimo, que eu acredito que eles tenham lá hoje, em torno de 48, de 40 a 48 pessoas trabalhando. Então, eu não fico tranquila em aprovar um projeto desse, tá? E gostaria muito que esse projeto viesse a somar para favorecer a maioria dos guardas. Mas o que eu estou vendo hoje é que ele vai causar mais problemas do que melhoria. Então, eu te agradeço a tua posicionamento aí, mas acho que conversar com o Folharini, o problema nosso são os guardas, não é o Folharini. Porque o Folharini, ele quer que aprove e ele já fez o projeto. O problema nosso é descobrir realmente o que está acontecendo e o que os guardas querem de verdade. Tá? Porque capacidade eles têm de entendimento
E eles que trabalham no setor. Então, as dificuldades, é eles que têm que nos trazer. E se eles estão, a maioria está contra, é porque alguma coisa realmente grave está acontecendo. Muito obrigada, era só isso que eu queria falar. Obrigado a você, Lúcio, agradeço a sua opinião também, e eu respeito a votação sua, tá? Igual você a minha, eu também te agradeço. Obrigado, viu, Lu? Vereador Um abraço. Pedro Jantomás. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu tenho também, ouvindo o áudio do Folharini com relação à carteira da guarda vencida, que só pode ser renovada por uma corregedoria. Isso, assim, não é exclusividade de São José, que não tem corregedoria no estado de São Paulo. Acredito eu que mais municípios do estado de São Paulo não têm a corregedoria. Então, nesses casos, provavelmente, o Folharini não comentou no áudio, mas muito provavelmente deve ter uma segunda, um segundo caminho. Então, através da corregedoria, em se tratando de cidades que não têm a corregedoria instalada, aí muito provavelmente deve ter um outro lugar. Não vi essa portaria que ele se referiu, mas nenhum lugar é tão restrito assim de obrigar a ser somente por corregedoria. Com relação ao projeto de lei, realmente é um projeto extenso, está desde outubro aqui na casa, não obteve um consenso desde o seu início. A gente já melhorou bastante ele, como o Rafa comentou, né, já aprimoramos bastante, só que o Rafa não comentou ainda, mas o Rafa já fez emenda, já melhorou, mas eu acho ainda que, como a gente comentou, não chegou a consenso. É difícil a gente alcançar, apesar de ser o ideal, é difícil a gente alcançar. Mas a gente não alcançou a satisfação nem da maioria da guarda. Então, assim, a gente empurrar um projeto de lei goela abaixo nos funcionários lá da guarda é muito, muito complicado, né? Simplesmente na posição de eles são contra o Folharini, então eles estão errados. Opa, peraí, será que eles estão errados ou o Folharini, entendeu? Então, assim, se tem lá uma maioria contra, desde a entrada do secretário, a maioria já se posicionava contra, como a gente já leu aqui na Câmara, alguma coisa tem de errado. Os guardas, eles relatam já isso há alguns anos, que eles relatam uma determinada perseguição lá contra quem se posiciona. Seja um posicionamento contrário a determinado ato, ou seja um posicionamento político. Então, muitos casos, há uma certa perseguição pequena em certos benefícios de trabalhar em determinado lugar. A partir do momento que o guarda questionou algo, ele é transferido de lugar. Então, assim, isso é um relato constante que vem da guarda. Ou seja, o que isso traz no projeto de lei? A gente fez algumas reuniões, inclusive com o Folharini, tentamos chamar os guardas. Quem veio? Poucos vieram, e ainda assim vinham com muito receio de falar, de se posicionar. Ou seja, como que a gente consegue ouvir os guardas se eles têm medo de falar? Como que eles têm medo de se posicionar? E muitas vezes que a gente fez alguns encontros com guardas que não eram alinhados ao secretário, mesmo assim eles eram acanhados da informação chegar ao secretário e eles serem perseguidos politicamente na sua função. Então, assim, a situação na guarda é insustentável, assim, do ponto de vista de gestão. Pois você tem ali um ambiente muito desfavorável ao trabalho, um ambiente tenso, um ambiente, sabe, que eles relatam o tempo todo perseguição a nós, não só a mim, Morgan, já relataram perseguição a tantos outros vereadores. E hoje mesmo, gente, não foi de guardas conhecidos, não. Tenho vários guardas conhecidos que têm WhatsApp aqui. Mas foram 4 mensagens de guardas que eu não conheço, que eu não tenho amizade, se apresentaram, olha, eu sou a pessoa, eu sou tal, e queria pedir encarecidamente para vocês votarem contra, porque esse projeto, e apresentam as justificativas deles. Então, assim, não dá para ir contra o desejo da maioria dos guardas, aprovar essa corregedoria nesse momento. Acho importante ter uma corregedoria no município, para justamente, como o Rubinho falou, em algumas determinadas ações irregulares, poder ser avaliado, mas no ambiente de perseguição política, que é o que a gente vê muito na guarda, eu acho temerário aprovar um projeto desse.
Continua em discussão, vereador Albinho Pinheiro. Eu entendo a questão que os colegas estão pontuando, que alguns guardas devem ter passado. Mas, pessoal, assim, eu acho que na medida que a gente tem uma lei, como a corregedoria sendo instalada, nós podemos fiscalizar justamente essas situações. O próprio foi discutida essa questão do secretário designar aí um corregedor, o que está realmente no projeto. Mas nós podemos convocar o secretário para cá. E aí o que eu acho mais importante, o mais prudente nesse projeto de lei é o artigo 11 e o artigo 12, que diz o seguinte: o artigo 11, caso o corregedor cometa falta grave ou haja indícios de que a cometeu, poderá ser afastado de suas funções pelo secretário municipal, por prazo não superior a 60 dias, a fim de apurar as possíveis irregularidades. Ou seja, se ele cometer qualquer tipo de situação, ele vai ser punido. E se ele não for, o secretário vai. Porque aí o Ministério Público poderia abrir um inquérito e posteriormente até uma ação. Então, aí menciona o artigo 12. São razões relevantes para a perda do mandato: renúncia ao cargo, condenação criminal, ação de improbidade administrativa, descumprimento de suas atribuições na investigação de denúncia e infrações atribuídas aos integrantes. Se o cara abusar ali do seu poder de corregedor, ou se ele perseguir alguém, ele está incluso no inciso 3 do artigo 12. Então, julgado indigno ou incompatível com função e processo administrativo. Então, assim, sendo muito honesto, eu não vejo qualquer situação aqui para rejeição. Tem um outro ponto aqui que fala que o corregedor será auxiliado, eu acho que a Lúcia até comentou, por 2 servidores efetivos de carreira da Guarda Municipal, preferencialmente com nível superior de escolaridade, em qualquer área de conhecimento, com reputação ilibada e idoneidade moral. Então, assim, já vai ter também esse suporte desses outros 2 auxiliares, né? E também um outro ponto importante: nós aprovamos a lei da ficha limpa aqui, no início do nosso mandato. E o corregedor ele tem que estar incluso, né, tem que estar inserido nessa ficha limpa. Ele não pode ser designado a bel prazer ali do secretário. E assim, pessoal, com todo respeito, eu sei que existem divergências, mas a gente sabe da honestidade do Folharini, eu tenho certeza. Então, eu sei que existem ali divergências políticas, divergências de opiniões, e isso é saudável na democracia, isso é saudável na política. Mas já achar que ele vai, não, por conta disso eu vou fazer... É claro que existem rivalidades, existem discussões acaloradas, isso é evidente. Então, eu não vejo situações assim não, porque vai ter ali uma situação. Eu acho que isso aqui vai, inclusive, respaldar esses guardas municipais que eventualmente estejam recebendo eventual perseguição. Hoje não existe isso. E como que vai se provar isso? Agora, havendo uma corregedoria, esse guarda ele pode fazer uma denúncia, copiar a Câmara. Ele pode trazer uma cópia para a Câmara dessa denúncia aí que ele está sendo perseguido. A corregedoria não vai trabalhar? Opa, vamos em cima da corregedoria. Então, assim, são situações que eu acho assim, o Ministério Público faz um excelente papel, mas a gente não pode jogar tudo para o MP. A gente não pode fazer isso. Cada um tem que ter a sua corregedoria, tem que ter a sua função. A Polícia Militar tem as suas funções. Tudo que é discutido na Polícia Militar fica na Polícia Militar. Na Guarda Municipal seria a mesma coisa. Então, eu, mais uma vez, respeitando aí entendimentos diversos, eu acho que não seria cabível aí não aprovarmos esse importante projeto de lei da corregedoria. É isso. Continua em discussão. Pois não, Lúcia. Eu só gostaria de deixar bem claro que a ficha limpa não significa que o corregedor ele vai ter moral suficiente para poder julgar ou poder trabalhar com esses guardas. A partir do momento que ele for nomeado pelo próprio secretário, ele já vai vir com um tabu e outra. Ele vai trabalhar diretamente ligado ao secretário.
Tanto é que nesse projeto tem algumas alterações que foram realizadas, porque o secretário poderia assumir alguns pontos na ausência do corregedor, que foi retirado numa dessas emendas. Então, eu acho assim, por mais dificuldades que tenha, por mais importante que seja a corregedoria, por enquanto, eu ainda fico com a minha negativa, eu acho que ainda não é o momento. Vereador Rafael Cossian. Senhor presidente, os colegas aí, eu acho assim, eu estou bastante desconfortável com relação a esse projeto de lei, bastante mesmo. Por que isso? Porque eu entendo que a corregedoria é um órgão fundamental. Aliás, eu acho que todo mundo pensa assim, né? Enquanto essência, enquanto um órgão para acompanhar o trabalho dos guardas, né? Enfim. Então, eu acho assim, a gente tem que partir desse princípio. A corregedoria ela é importante, ela tem que ser criada, né? Aí, acho que a segunda pergunta é, mas de que forma? Né? Como que a gente vai desenhar essa corregedoria? Quais são os limites? Quais são as possibilidades? Até onde ela pode ir? Até onde ela não vai? Né? Eu acho que talvez esse seja o principal debate. Né? Porque falar assim da importância da corregedoria, eu acho que é chovendo molhado. Todo mundo acha ela importante. Né? E aí, assim, o presidente destacou aí no começo, né, que esse projeto é do dia 7 de outubro de 2019. Eu acho que isso mostra muita coisa para a gente. São cerca de 250 dias que esse projeto está tramitando. E não é porque a gente não quer votar, é porque a gente não conseguiu deixar esse projeto, né, nós, 13 vereadores, nós não conseguimos deixar esse projeto de uma forma que ele crie uma situação confortável, seja para a administração, né, que está propondo, seja para o secretário, que administra ali a sua pasta, seja para os guardas, que vão ter esse novo órgão aí, né, que vai exercer fiscalização, controle, averiguação, sindicância e por aí vai. Então, eu acho que esse é o principal indicador. São 250 dias de tramitação, né? E nós não chegamos aí a uma fórmula que consiga balancear de uma forma razoável, né, de uma forma que, olha, eu acho que isso aqui é importante, isso aqui não pode sair, olha, isso aqui tem que entrar, isso aqui, né, tentando construir consensos, né, como a Lúcia falou, acho que agradar 100% dos guardas, né, os diretores da guarda, o secretário, né, o Folharini, o prefeito, os 13 vereadores, eu acho que isso nós não vamos chegar nesse projeto. Mas me parece que existe um descontentamento muito grande. E eu acho que isso me preocupa bastante. E aí eu acho que passa a existir um certo conflito, por isso que eu fico desconfortável. Eu sou a favor de se criar uma corregedoria, mas eu fico desconfortável na forma com que ela está sendo proposta. Né? E aí eu vou trazer alguns pontos que eu já coloquei em outras discussões e falo com os colegas. Aliás, deixa eu só abrir um parênteses. O Folharini entrou em contato comigo. Aliás, o Folharini tem tentado contato comigo já há alguns dias e, infelizmente, ele até pediu que eu fosse até a sede da guarda, da secretaria, para a gente conversar. E, infelizmente, eu não consegui, e aí por falha minha mesmo, né? Mas hoje a gente conseguiu minimamente conversar algumas coisas. Né? O Folharini basicamente explanou aquilo que o Rubinho colocou na mensagem, a importância da corregedoria, né, e o que nós sabemos, e eu coloquei para ele que, infelizmente, a gente não tem esse consenso ainda, e que isso é algo preocupante no meu entendimento. Então, fechando esse parênteses e voltando ao projeto. Então, assim, por exemplo, a corregedoria, obviamente que ela é importante, mas vejam lá, no artigo 4º, né, lá no inciso 1º, fala, por exemplo, que a corregedoria vai ter uma regulamentação por decreto, portaria, resolução. Ou seja, isso quem faz? Prefeito. Sem a necessidade de se discutir, né, com guarda, sem a necessidade de discutir com vereador, sem a necessidade da gente
compreender alguns funcionamentos. Quer ver um outro ponto preocupante? O artigo 18, que um decreto vai regular, né, o regimento interno da corregedoria. Então, eu entendo o que o Rubinho falou, até acho que o que ele ponderou é importante, que a corregedoria pode dar até segurança para esses guardas que se sentem perseguidos, mas dependendo da forma com que esse decreto, essa resolução ou essa portaria for construída, você dá um poder muito grande para, inclusive, o corregedor, por ato de ofício, licenciar um determinado guarda. E isso não passou por nós. Isso é um decreto, isso é uma resolução. Fala, olha, o corregedor não está exacerbando o seu poder, porque isso está no decreto que o prefeito colocou lá no regimento interno, dizendo que o corregedor pode, né, numa canetada, afastar um determinado guarda por uma determinada situação. Né? Assim como o Pedro falou, acho que outros colegas também, eu não sei se todos foram procurados, e eu fui procurado por alguns guardas também que eu não conhecia, não tenho amizade pessoal, não tenho... E uma coisa me chamou muito a atenção. Todos os guardas que falaram comigo, eles falaram assim: nós somos a favor da corregedoria. A corregedoria ela é muito importante, mas não nos moldes que estão nesse texto. Então isso acaba reforçando para mim a dificuldade da gente exercer essa capacidade de tentar flexibilizar algumas questões, alterar outras, né, que eu acho que são importantes. Teve um guarda que colocou um ponto que eu acho que a gente tem que considerar. Eles estarão sendo avaliados dentro, né, e fora do horário de serviço, né, porque eles representam uma instituição, eles representam a guarda municipal e tal. E aí eles colocaram assim: pois bem, até acho que é interessante isso. Como a polícia civil como a polícia militar é avaliada dentro e fora de serviço, mas a polícia militar recebe um adicional de 100% no valor do salário, porque fora do horário de serviço eles também podem ser chamados e podem ser avaliados. Os nossos guardas não. Então, olha como são algumas questões complicadas. Olha, eu quero te avaliar dentro e fora de serviço, mas eu só te pago dentro do serviço. Né? Então, são coisas que eu acho que a gente tem que ponderar, tem que amadurecer, e eu não sei se a gente tem esse grau de maturidade nesse momento com esse texto. Né? Entendo, sim, a questão de que a corregedoria ela é importante, que ela... com a corregedoria você consegue desenvolver alguns projetos, captar alguns recursos, e tudo isso é primordial, e eu acho que a gente tem que fazer o maior esforço possível para que isso seja implementado. Mas, nesse momento e com esse texto, eu tenho muito receio. Né? Quer ver um outro ponto, e eu destaquei na última discussão que nós fizemos sobre esse projeto de lei, a Lei 2669, ela prevê que deveria ter sido criado o Estatuto da Guarda, né, por um decreto. Ela é de 2003. Né, passaram 17 anos e isso ainda não foi feito. Então, o guarda também sequer tem o seu estatuto regulando algumas possibilidades. E acho complicado isso ser feito por decreto, como está lá na 2669. Então, gente, eu fico muito preocupado com essas situações, porque esse é o tipo de coisa que a gente acaba dando uma autorização, né, que vai ser expedida por uma pessoa e a gente não vai ter o controle. Eu não acho que a Câmara tem que ter o controle de tudo, mas pelo menos as bases, os princípios, eles têm que ser definidos. Né? E eu acho que essa administração, e aí não estou falando do Folharini, eu falo da administração de forma geral, ela usa e abusa disso. Né? Olhem, por exemplo, o projeto 108 que chegou aí da FEUC. Esse projeto eu acho que é o mais absurdo que eu vi de todos os mais de 500 projetos que já tramitaram na Câmara nesses quase 4 anos. Porque o projeto fala assim: a FEUC passa a ser um polo regional de desenvolvimento. Esse é o artigo 1º. Artigo 2º. Essa lei será regulamentada por decreto. Olha que coisa de maluco, gente. Né? Então, eu tenho muita preocupação com isso. Então, se a gente definir várias bases,
né, consolidadas, discutidas com os guardas, por exemplo, a partir de algumas premissas, né, eu acho que é razoável. E aí você regulamenta as miudezas, vamos falar assim, né, coisa muito específica, se regulamenta por portaria, por decreto, né, que são situações corriqueiras que vão surgindo. Mas eu acho que o principal, a essência, tem que ser feito assim. É uma segurança para todo mundo. Porque amanhã a gente vai ser cobrado por isso também. Né? Como a gente já foi cobrado diversas vezes, né, por algumas situações. Então eu acho que é isso que a gente tem que tomar um cuidado. Né? Por exemplo, se alguém me perguntasse assim, mas você abre mão desse artigo para que eles regulem? Até posso abrir, desde que a gente conste assim, que o regimento vai ser aprovado por maioria dos guardas. Obrigatoriamente tem que ser aprovado por maioria dos guardas. Aí eu acho que a coisa muda de figura. Você entendeu? O Rubinho citou a questão fugiu o nome, mas dos outros 2 membros da corregedoria. Né? Por exemplo, então, de repente, poderia o secretário indicar o corregedor e os guardas elegerem os outros 2 auxiliares do corregedor. Me parece que é razoável. Você entendeu? Então, eu não sei, mas do jeito que está, eu tenho muito receio de aprovar. Eu não tenho tranquilidade, eu falei para vocês, eu estou desconfortável. Eu acho que, como princípio, tem que existir corregedoria, tem que ser criada. Mas a gente precisa melhorar muita coisa ainda que infelizmente não foi melhorado. E aí, para terminar, eu não fico muito preocupado da não existência de uma corregedoria nesse momento, porque o Estatuto do Servidor garante mecanismos de controle, de freios e contrapesos. Então, por exemplo, se um guarda cometer uma determinada irregularidade, ele vai responder a partir do Estatuto do Servidor, que está aí, já existe, né, 2712, desde 2003, 2000, inícios do anos 2000, ali, da década de 2000. Né? Então, essa é uma ferramenta, né, existente que dá essa tranquilidade. Então, assim, a guarda não está descoberta. Hoje, o guarda ele tem as suas responsabilidades, como qualquer outro servidor público, e se ele infringir, se ele, né, cometer um abuso, ele vai responder por isso, como vários guardas já responderam. Então, isso me tranquiliza bastante nesse ponto. Então é isso, gente. Eu não tenho também tranquilidade para aprovar o texto do jeito que ele está hoje. Né? Se a gente quiser aí, receber o pessoal, construir um novo texto junto, retirar esse projeto, né, para discutir lá com os guardas, eu até acho que isso seria razoável. Mas aprovar do jeito que está, infelizmente, nesses 250 dias, a gente não conseguiu arredondar a bola. Tá? Continua em discussão. Então, estarei colocando o projeto de lei número 164 em votação. A votação será nominal. Para sua aprovação, haverá necessidade de 7 votos. Vereador João Batista Ramos. Favorável. Vereador Rubinho Pinheiro. Favorável. Vereador Zildão do Prado. Favorável. Vereador Itamar. Favorável. Vereador Carlos Aparecido de Oliveira. Contra o projeto. Vereadora Lúcia Libânio. Contrária. Vereador Pedro Jean Tomás. Contrário. Vereador Rafael Cossian. Contrário, senhor presidente. Vereador Sidney Marim Morgan. Vereador Maurílio Marques, o branco. Contrário, senhor presidente. Vereador Hamilton. Contrário, senhor presidente. Portanto, o projeto de lei número 164, ele foi rejeitado por 7 votos a 5. Votaram desfavoravelmente os vereadores Carlos Aparecido de Oliveira, Lúcia Helena Libânio da Cruz, Pedro Jean Tomás, Rafael Cossian, Sidney Marim Morgan, vereador Maurílio Marques o Branco e vereador Hamilton Pisoli. Presidente. Pois não, vereador. Só uma correção, só para... foi 7-4 ou 7-5? Favorável, pelo que eu acompanhei aqui, Tita, Rubinho, não, Zildão 7-4. e Itamar, foi isso? 7-4, me desculpe.
Perfeito. 7 votos a 4. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 45, de 3 de março de 2020. Altera o projeto de lei 45, de 3 de março de 2020. A emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 45 está em discussão. Com a palavra o vereador Rafael Cossian. Só para relembrar os colegas, essa é a emenda que evita que se retire R$160 mil do salário dos servidores da saúde, tá? Folha de pagamento. Portanto, continua em discussão a emenda supressiva número 1, projeto de lei 45. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Cossian. Favorável. A emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 45 foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei 45, de 3 de março de 2020, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa do município para recapeamento da avenida de acesso ao contorno da Nestlé. A emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 45 foi aprovada em segunda discussão. Projeto de lei número 45 está em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Cossian. Favorável. Projeto de lei número 45 foi aprovado por todos os vereadores em segunda discussão. Projeto de lei número 100, de 1º de junho de 2020, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por superávit financeiro percebido em 2019, vinculado à conta do bloco de custeio MAC. Projeto de lei número 100 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Cossian. Favorável. Projeto de lei número 100 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 104, de 5 de junho de 2020, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município, tendo em vista os valores recebidos do governo federal referente ao incremento temporário ao bloco de proteção social especial e básica, conforme portaria 378, de 7 de maio de 2020. Projeto de lei número 104 está em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Projeto de lei número 104 foi aprovado, ou melhor, vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Cossian. Favorável. Projeto de lei número 104 foi aprovado por todos os vereadores. Estamos encerrando a ordem do dia, passamos para o expediente livre. Eu quero. Vereadora Lúcia. Bom, boa tarde a todos novamente. A respeito dos respiradores, eu consegui conversar com a Juliana, tá? E o que aconteceu foi o seguinte: os respiradores chegaram 10 aparelhos, e nesses 10 aparelhos que chegaram, a Santa Casa tem condições de montar 2 imediatamente, tá? Porque não é só o respirador, ele precisa de mais equipamentos. E o município vai tentar montar mais 2. Então, a Juliana acha que dá para montar mais 4 respiradores. O restante, simplesmente o governo falou assim, não, eu te mando e vocês se viram. Então, a Santa Casa e o município vai ter que ver os custos de tudo isso daí, vai ter que fazer uma licitação, porque esses equipamentos não são baratos, ver aonde que tem para comprar, porque existe uma carência grande hoje no mercado,
para comprar os outros aparelhos que necessitam para colocar os leitos para funcionar. Mas, de primeiro momento, 2 já estarão em funcionamento até o final da semana, porque a Santa Casa já tem equipamentos para colocar esses 2 para funcionar. E os outros 2, o pronto-socorro também já tem equipamentos que serão colocados para incluir esses mais 2 leitos. Então, ela acredita que 4 leitos, com certeza, estarão disponíveis. Os outros 6 equipamentos vão ficar guardados e eles vão comprar. Ela já pediu uma cotação hoje, já conversou com a Jane sobre isso, e eles vão levantar o custo para colocar mais esses 6 equipamentos funcionando, tá? Mas, de primeiro momento, eles ficariam como se fosse uma reserva, caso necessidade seja, eles estariam ali disponíveis, mas eles não têm condições de ser implantados agora, nesse momento, porque não é só o respirador, faltam os outros equipamentos que precisam de uma sala de UTI. Tá? Agora, a outra preocupação maior que eu conversando com ela, que ela me mostrou, foi que a nossa UTI praticamente não está sendo usada por munícipes de São José. Ela está sendo usada por pessoas de fora. Como? Tem um leito de Covid que é de pessoas de fora, que está, tipo assim, que veio de Casa Branca para cá. Só que quem está bancando isso é a nossa Santa Casa. Só que quem está recebendo recurso para manter o Covid é Casa Branca e não é São José. Então, quer dizer, eles estão tendo um gasto acima, principalmente de respiratório, da UTI e dos leitos, mas são muito poucos as pessoas de São José que estão usando. A maior parte desses leitos e o tempo desses leitos foram usados por pessoas de fora. E que o hospital nosso não está tendo retorno financeiro para esses leitos. Tá? Então, ela diz que a preocupação maior seria isso, que eles já tentaram entrar em contato com os secretários, já estão tentando entrar em contato com os secretários da região, já acionaram também a DRS, para que a DRS possa intervir, para que o tempo de UTI e o tempo de internação de pacientes fora São José, que o município correspondente a essas pessoas ressarce a Santa Casa nossa aqui. Porque só assim eles poderão equilibrar um trabalho que eles vêm prestando aí. Então, eu achei assim, eu fiquei mais tranquila, porque tinha chegado uma informação para a gente que a Santa Casa não teria disponibilidade de colocar os 10 respiradores, mas não é bem assim, né? Existe todo um contexto em cima disso. A Juliana se colocou à disposição de explicar isso, se for necessário, para todos os colegas aí, mas ela foi sim, muito clara e colocou que eles vão fazer de tudo para colocar os 4 para funcionar num tempo mais rápido possível. Mas os outros 6, infelizmente, vai depender de recurso e de condições que eles possam ter para poder adquirir o restante do equipamento, que não é barato, viu, pessoal? E o problema, Lúcio, que os respiradores parecem que são cedidos, emprestados pelo governo. Você tem essa informação? Eles são, mas a partir do momento, a Santa Casa faz o uso campeão do aparelho. E não tem problema de devolução. Tá? Ele pode, vamos supor, aqui não existe caso, o respirador está ocioso, e nós temos uma demanda muito grande em Mococa ou em São João, e eles têm condições de pôr para funcionar, há possibilidade do governo pedir essa transferência, tá? Mas de primeiro momento não, porque chegaram os respiradores e o governo do estado de São Paulo, na nossa região aqui, todas as cidades que fizeram o pedido receberam. Então, acredito que não terá esse problema, tá?
nem São João, e principalmente Mococa, que está mais alto no índice, né? Mas foi isso que a Juliana passou para a gente. Tá? Senhor presidente. Pois não, vereador. Só uma parte rápida aqui, porque depois acho que o Pedro vai comentar. Nós tivemos uma reunião com a Juliana ontem, né? Mas com relação a isso que a vereadora Lúcia comentou, eu fiz alguns requerimentos, né, na sessão de hoje, para a Santa Casa, para a DRS e para a própria prefeitura, né, tentando entender melhor essa questão aí, né? E até agradeço a Lúcia por trazer a informação para a gente. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante da gente olhar nesse momento primeiro, é preciso sim o executivo exercer esse papel de liderança, porque se estão vindo os pacientes de outros municípios, e eles virão mesmo, né? Mas é muito importante que o prefeito, a Juliana como secretária, exerçam um diálogo aí com os outros prefeitos da região, pedindo auxílio no custeio para isso. Né? Isso é fundamental. E um outro ponto que eu acho que é muito importante é que se faça o maior esforço possível, né, para que a gente consiga implementar esses leitos, porque uma coisa que essa pandemia tem ensinado para a gente é a falta que faz a estrutura. Né? Então, eu me lembro assim que começou, né, esse ponto, né, que a gente apresentou alguns dados da Organização Mundial da Saúde, e como a gente não tem a estrutura de leito perante o quantitativo de população. Então, talvez essa seja uma excelente oportunidade, talvez não dê para implementar todos nesse momento, mas fazer o maior esforço possível, porque isso acaba sendo um legado que vai ficar. E a gente precisa, a gente sabe disso. Né? E o que a ciência tem mostrado é que cada vez mais, né, a humanidade vai passar por algumas desses transtornos aí, dessas pandemias e de doenças de disseminação respiratória aí, né, que vão chegar. Então, eu acho que talvez essa seja uma oportunidade que a gente não pode perder, né? Fazer o maior esforço possível para que a gente tenha um pronto-socorro melhor equipado, uma Santa Casa melhor equipada, e que dê essa retaguarda, né? Pelo que eu vi, chegaram aí, pelo menos que as prefeituras noticiaram, chegaram 10 respiradores em Mococa também, e isso vai desafogar aqui, porque a Juliana relatou ontem que uma paciente de Itapiratiba veio para cá porque Mococa estava lotado, porque a primeira tentativa foi Mococa, né? E aí veio para São José do Rio Pardo. E chegaram mais 10 também em São João da Boa Vista. Então isso é muito importante, porque acaba desafogando e dando uma tranquilidade para a gente no momento onde o interior está no pico ascendente aí do quantitativo de casos. Está pipocando aí 4, 5 casos todo dia, né? O pessoal falou que de quinta-feira até domingo não teve nenhum caso novo, é porque não houve nenhum resultado do exame que saiu. Né? Ontem, quando saíram mais resultados, foram mais 4 ou 5. Né? Então, isso é muito preocupante, mas depois o Pedro vai comentar, eu comento também sobre isso. Obrigado, viu, Lúcia? Para terminar, saiu no Diário Oficial do Município, saiu a compra de uma ambulância. Daquele sinistro que teve, que era 100 mil, e o Paulão, se não me engano, fez uma emenda impositiva, pegando mais 50 mil para completar, para que pudesse comprar esse veículo. E essa ambulância entrou na licitação e ela saiu a custo de R$123 mil. Então, houve uma economia de 27 mil aí, que daria, quando a Márcia veio conversar com a gente, nós precisaríamos de 15 mil, né, para comprar todos aqueles veículos. Só na compra de eles economizaram 27 mil. Só que o prefeito só deu ordem, só deu liberdade para a Juliana abrir uma licitação, só dessa ambulância, porque já estava os 100 mil, já do sinistro, reservado já há bastante tempo. Então, ele liberou os outros 50, justamente para poder fazer isso. Agora, as outras emendas, ele ainda não liberou. A Juliana também disse que tem cobrado, a ouvidoria tem cobrado, porque a gente está com problemas com pacientes que necessitam de transporte mais adequado.
mas por enquanto o senhor prefeito não liberou nada. Tá? Então, mas pelo menos uma das ambulâncias saiu a licitação e foi comprada e deve estar chegando no município aí por esses meses, final do mês aí, começo do próximo. Eu acho que a emenda é do Hamilton, viu, Lúcia? Se eu não me engano. Hamilton? A do seguro era do Hamilton. O Paulão entrou no outro rateio. Eu não lembro direitinho. Eu sei que um de nós aí fez uma emenda para compensar aquele recurso que estava parado. Tá? Eu não tenho marcado aqui comigo, mas se não me engano, foi colocado um pouco e sobrou, houve uma economia de 27 mil. Continua aberto. Só isso, eu agradeço, pessoal. Muito obrigado, vereadora. Continua aberto o expediente livre. Pedro Jean Tomás. Gente, primeiramente, antes de entrar no assunto Covid, só um tema interno nosso, até ia ver, hoje a gente até conversou sobre isso a respeito da revisão do regimento interno e da lei orgânica da Câmara, que a gente já discutiu, tivemos doamos muito o tempo, eu até que não tanto quanto alguns colegas, o Rafa, acho que o Rubinho também, que doou muito tempo. Acho importante, a última revisão é antiga demais, o Morgan também ajudou bastante. Acho importante a gente caminhar e haver assim, às vezes da gente, entre nós, aproveitando até o momento, a gente combinar um prazo aí, talvez de um mês, para a gente ter alguma atualização, talvez aí para passar para a Secretaria da Casa para... Eu vou me incumbir de cobrar procedimentos para que possa subir aqui para plenário, ver como está, e eu darei uma resposta na próxima sessão. Bacana, Lick, porque a gente está chegando no final do mandato, né? E é importante que a gente deixe um legado bacana aí para a Câmara na revisão do regimento. Agora, com relação ao tema do Covid, como o Rafa mencionou, ontem a gente teve uma reunião com a Secretária de Saúde aqui na casa e foi uma reunião muito produtiva, muito bacana. Tanto da parte dela trazer informações para a gente, muitas informações que a gente não tinha tão fácil ou não coletava tão bem das postagens da prefeitura, da mídia da prefeitura. Ela trouxe algumas informações que agregaram muito para a gente. Eu vou passar um pouquinho para vocês. E principalmente, uma coisa que me chamou muita atenção foi a posição dela, né? Como secretária, vinha aqui à casa e totalmente aberta a ouvir nós, vereadores. O Rafa deu algumas sugestões, eu dei algumas sugestões e em nenhum momento ela criou barreiras, bloqueios às sugestões. Então ela ouvia, lógico, o que não convinha, ela argumentava, explicava que não convinha, a gente entrava no entendimento que realmente não convinha e muitas coisas assim, comentei, né, de uma amiga que trabalha no Einstein em São Paulo e se posicionou a dar algumas orientações, a conversar, a dialogar, trocar experiências com o pessoal da saúde aqui de São José, e ela foi totalmente solícita, na mesma hora já pegou o papel, anotou o telefone. Então isso sim mostra uma mudança de postura da Secretaria de Saúde com relação a essa casa de leis, e que acho importante, um respeito muito grande com nós vereadores, principalmente no sentido de trazer informações à população e captar as necessidades que a população está tendo para eles. Um dos temas que a gente passou para eles foi a questão da divulgação. O Rafa comentou com ela a respeito de divulgar mais a questão de prestação de contas dos recursos que o município está recebendo do Covid. Então, muito se fala, olha, o município recebeu tantos mil ou milhões de reais. O município vai receber do governo federal mais de 6 milhões de reais ao todo. E para muitas parte da população, o leigo, o que chega é que chegou um dinheiro extra. Então, assim, há necessidade de se mostrar que esse dinheiro que está vindo já está totalmente encaminhado a alguns gastos extras que a Secretaria está tendo nesse período de Covid.
Então, assim, a gente passou essa mensagem, ela concordou que às vezes a divulgação não está chegando bem na população. Outra coisa que eu questionei, que eu fiz tem uma ligação aí. Eu acho, outra coisa que eu questionei, que eu coloquei de sugestão, é uma dúvida que muitos têm no município, é a primeira pergunta que vem à cabeça. Quais são os primeiros sintomas que a gente tem no Covid? E tendo esses primeiros sintomas, o que eu devo fazer? Fico em casa e só aviso a vigilância? Ou não? Ou vou lá no pronto-socorro, no hospital? Aonde ir? Então, assim, ela de cara falou, deu os primeiros sintomas, não hesite. Vá a uma unidade básica de saúde. Vá ao PPA, vá ao PS. Então, procure a saúde pública. Informe, não fique em casa. Né? Deu os sintomas, o melhor caminho é procurar. Isso é uma mudança de protocolo que tem tido agora em São José, que há um tempo atrás teve em São Paulo. Num primeiro momento, os casos mais simples, eles preferiam que esses casos mais simples ficassem em casa. Depois, eles perceberam que quando chegava no hospital, né, para atendimento da rede pública, o caso já estava num caso muito extremo, que dificilmente conseguia a reversão. Então, mudaram os protocolos em São Paulo, e o município de São José, muito atento, trouxe para cá também, que nos primeiros sintomas, vá à unidade básica de saúde. Então, essa é o principal recado que a gente queria dar à população e pedir para ela, para que se fizesse uma postagem nas páginas da prefeitura, bem enxuta, mas com essa única mensagem. Deu sintomas, vá ao PPA Central, principalmente ali, que ali você vai encontrar o encaminhamento necessário. Os profissionais lá estão com todos os cuidados necessários, então assim, não é... Você teve os sintomas, se não tiver com Covid, você não vai lá e vai pegar o Covid. Então você tem os cuidados necessários, então vá ao PPA Central. Uma outra preocupação, o Rafa perguntou para ela sobre a questão da testagem. Né? Como é que está a testagem no nosso município? Ela passou para a gente o número que tem 700 testes, e agora vai chegar mais 100 testes, ao total de 800 testes no município, o que é um número pequeno para o tamanho do nosso município. São João da Boa Vista, se não me engano, pelo que a gente falou, tem em torno de 1.600 testes. Eu estava vendo aqui o boletim de São João da Boa Vista. O boletim de São João da Boa Vista, do dia 15, ontem, ele fala que são 702 suspeitos. Então, assim, eles estão verificando muita gente. São José, eu estava vendo aqui, são 240 suspeitos, ou seja, São João tem quase 3 vezes mais o número de suspeitos de São José. Mas é porque o caso lá está mais alastrado? Não. É porque lá eles estão avaliando mais pessoas. Na testagem deles, eles testaram rápido. Foram 530 casos negativados. Ou seja, desses 700 casos suspeitos, já 530 descartaram, ou seja, só sobraram 170 ali. E apenas 8 casos estão aguardando o resultado. Ou seja, o teste, além de ter uma testagem em grande escala, tá sendo um rápido o resultado. Ou seja, a Secretaria de Saúde de lá consegue tomar iniciativas mais rápidas. O município de Mococa, eu também recebi aqui, ele tem aí, ao todo, 544 casos notificados. E apenas 13 estão aguardando resultados, né? Então, assim, é muito pouco aguardando resultados, ou seja, a resposta é muito rápida dos testes lá. O município de São José, agora trazendo para a nossa situação, o total de casos notificados 230, ou seja, nós temos menos da metade de casos notificados que a cidade de Mococa, 1/3 da cidade de São João, e nossa cidade não está tão diferente em número populacional dessas duas cidades vizinhas. E temos aqui 62 casos aguardando resultado. São João 8, Mococa 13. Então, nossas respostas aos exames estão demorando demais para chegar. Ou seja, a resposta da Secretaria de Saúde tende a ser mais lenta. Então, não culpo a secretária que está fazendo um baita esforço aí. Mas a gente precisa aprimorar nessa questão da testagem para a gente ter uma resposta melhor. Ela posicionou também com relação ao número de leitos de UTI,
que hoje a gente tem um leito de UTI exclusivo para casos Covid. Esse leito de UTI, ele está isolado no que chamam de aquário, totalmente isolado, sem acesso, sem contato com outros pacientes. Ou seja, outros pacientes, outros 6 leitos que são preocupação normal, não correm risco de se contaminar por esse leito. Apesar de apenas um leito para a rede municipal pública, mas tem aí a UTI especial para cidades de fora, como a Lúcia comentou, e tem também a UTI que eles adaptam para o convênio médico. Então, assim, foi uma reunião muito proveitosa. Nós, ao final, a gente trocou uma mensagem, eu e o Rafael, da satisfação que a gente teve em ter essa oportunidade de ter uma conversa muito bacana com a secretária. Não sei se o Rafa vai falar alguma coisa disso também. Acho que o Pedro resumiu bem a reunião, né? Porque a gente tocou aí em vários pontos, né, diferentes aí com relação a isso, os procedimentos, né? A questão do monitoramento de pessoas que tiveram contato, né, com pessoas positivas e tal, tudo mais, e a questão financeira, né? Algumas coisas me preocupam, né? A gente colocou lá, por exemplo, a questão do transporte público, né? Que nós temos aí circulares lotadas em alguns horários, e aí por mais que a gente tenha a adoção de medidas no comércio, né? Na rede bancária, enfim, na Câmara, na Prefeitura, quando você está dentro do transporte público abarrotado de gente, não há muito o que fazer. Se tiver alguém ali que é positivo, certamente essa questão vai se espalhar. Então a gente pediu para a Juliana levar essa questão lá para a comissão, para o comitê de crise, para ser rediscutido isso, como tentar diminuir essa lotação dos ônibus circulares, né? O presidente, eu gostaria só de fazer um pedido com relação à questão do Covid, que eu acho que é importante, né? Seria o quê? A Juliana mesmo reconheceu que a questão da divulgação tá um pouco a desejar, né? Ela poderia ser mais direta e tal. A Câmara tem feito um trabalho muito legal com a Gisele, a Gia até publicou um gráfico, né? O Pedro e eu, nós vamos conversar com ela agora para a gente fazer alguns outros encaminhamentos, mas ontem eu tive uma ideia, porque vários colegas aí fizeram requerimentos com relação à questão do Covid, né? Para a Prefeitura, para a DRS, por aí vai. Então, de repente, eu não sei se é possível verificar com o Douglas, se a gente consegue colocar um link, né, uma aba ali no nosso site, exclusivo para o trabalho dos vereadores sobre o Covid. Então, por exemplo, eu recebi uma resposta semana passada sobre quanto que a Prefeitura já recebeu de recursos financeiros. Então, do governo federal foram 866 mil e do governo estadual 219 mil. E mandou também uma prestação de contas de alguns gastos, né? Compra de luva, compra de álcool gel, compra de avental, compra de máscara, banner para identificar alguns lugares, né? Enfim, várias outras ações. Então eu acho que se a gente tivesse um lugar no nosso site que pudesse centralizar tudo aquilo que a gente questionou e as respostas para a população, né? E também os nossos boletins, tal, de repente seria interessante. Não sei se do ponto de vista técnico isso é possível de fazer, mas se for possível, eu acho que seria legal a Câmara ter um campo chamado Covid-19 lá, coronavírus, sei lá, e para onde a população pode clicar e ter essas informações aí que a gente recebe. Bom, do ponto de vista administrativo já está autorizado o vereador Rafael Cossian, vereador Pedro. Do ponto de vista técnico, o Douglas está aqui no plenário, está ouvindo a sua fala e vai verificar esta possibilidade, mas cremos que exista sim a possibilidade de se criar ali um link para assuntos referentes ao Covid-19. A assessoria parlamentar também está à disposição para postagens, não é? Que vocês possam trazer até aqui, que essas importantes informações possam ser postadas e ter como ponto de partida o site oficial da Câmara.
Inclusive, esta fala do Pedro Jean Tomás é muito interessante, este comparativo, não é? Com a cidade de Mococa, São João da Boa Vista, com relação à testagem, também com relação aos primeiros sintomas e procurar imediatamente pronto-socorro ou PPA central. E eu vou orientar a Gisele para que amanhã possa ouvir o áudio, a gravação dessa sua fala no Expediente Livre, também do COSCIAN, para que ela já possa preparar matéria. Eu acho que as matérias devem ser bem condensadas, matérias curtas, várias manchetes, né, a respeito dos vários temas, mas notícias mais pedagógicas para que a população possa ter acesso a essas informações. Então, sim, vamos caminhar juntos nesse sentido, vereadores. Perfeito. E para terminar aqui, senhor presidente, eu até queria fazer um pedido para os colegas, né? Eu dei entrada num projeto que chegou até, que o presidente compartilhou no nosso grupo lá, mas aí eu pedi retirada dele para a gente aprimorar, né? Mas eu pediria que todos dessem uma olhada no projeto 10, porque assim, uma coisa que tem me incomodado muito é com relação à realização de festas, eventos nesse momento, sabe? E eu tenho visto muita gente respeitar, né, usar máscara, comércio cheio de limitações, né, distância, né, número de funcionários reduzidos, a Câmara sem receber público. Enfim, eu acho que é um esforço coletivo grande das pessoas de tentar contribuir nesse momento. Mas a gente tem recebido reclamação de um monte de festa, e quando eu falo festa, não é a família do Hamilton que está reunida ali para comemorar a chegada da Sofia, que tem 5, 6, 8 pessoas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de festa com 50 pessoas, 70 pessoas, sabe, reunidas num rancho, numa chácara, num sítio, numa piscina, sabe? E isso tem me incomodado muito. E quando isso tem acontecido, a gente tem recebido imagens, vocês devem ter visto aí também, vídeos, né? Pessoas sem máscara, gente junto, gente dançando, gente beijando, trocando copo, sabe? Que nesse momento é algo totalmente desnecessário de acontecer. Então, a gente esboçou um projeto, o Jader me ajudou muito, contribuiu demais no projeto, deu ideias, a gente foi tentando melhorar ele, mas eu acho que tem algumas questões ainda que não estão bem definidas. Eu queria muito que os colegas olhassem esse projeto, fizessem sugestões. Se quiserem assinar junto, a gente dá entrada, os 13 vereadores, né, se esse for o desejo, mas eu acho que a gente tem que criar alguma coisa do ponto de vista legal para a gente mostrar para a sociedade que isso é uma preocupação. Eu até acho que vai haver dificuldade de fiscalização, não vai ser uma coisa 100% efetiva, mas eu acho que quando a gente faz uma lei, ela já demonstra a preocupação que o Poder Legislativo tem sobre determinada questão, né? Então, eu acho que só de existir a lei já é um claro sinalizador para a nossa sociedade. Então, eu pediria para os colegas lerem com atenção esse anteprojeto, né? Porque ele nem deu entrada, na verdade, né? Eu protocolei, mas não deu entrada na sessão. Olhassem lá, fizessem sugestões, né? Se quiser tirar alguma coisa, quiser incluir uma coisa nova, alterar a redação, né? O Jader já conversou comigo aí um pouco antes da sessão, já tem algumas alterações que a gente concordou em já colocar para melhorar o texto, mas eu acho que isso é uma providência que a gente tem que tomar, e a gente também não pode demorar muito, né? Não adianta a gente discutir essa questão em agosto, porque até lá muita gente se contaminou, até lá, de repente, ela não vai ter efeito nenhum, né? Seria uma medida de caráter temporário, né? Somente durante esse prazo onde temos medidas aí de distanciamento social, onde a crise está instalada, né? E a gente espera que passe muito rápido, mas enquanto ela não passar, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação. Então eu peço aí para os colegas colaborarem aí nesse sentido também, de trazerem suas sugestões, tá bom? É isso, senhor presidente, obrigado. Vereador Rubinho Pinheiro. Boa tarde novamente, boa tarde aos colegas todos. Senhor presidente, eu queria... É um assunto até meio chato, né? Mais uma vez, né? As famosas fake news.
vieram e dessa vez atingiram alguns vereadores, como Milton, eu, Tita, Zirdão, Itamar, Paulão, enfim. É a respeito daquela verba, né, que nós direcionamos de R$30 mil aos moradores de rua, tá? Então, fazendo aqui mais um pedido à presidência, né, haja vista, né, a questão institucional e tudo mais, eu gostaria que fosse depois publicada uma nota explicando que, na verdade, os vereadores, todos os vereadores, foram favoráveis a essa destinação desse valor, tá? Circulou aí uma mentira que a gente foi contrário a direcionar. Não estou nem falando de páginas, porque as páginas em si têm a sua interpretação, etc. Enfim, isso aí cabe à responsabilidade dos autores dessas páginas. Estou falando de pessoas mesmo, tá? Pessoas que têm estão interessadas em galgar aí uma cadeira aqui no Legislativo, enfim, pré-candidatos que já se auto-intitulam pré-candidatos, e que, assim, de uma maneira irresponsável, de uma maneira totalmente vil mesmo, né? Jogaram aí nas redes que nós seríamos contra esse valor, que os vereadores eram contrários aos moradores de rua e tudo mais. Então, que, se possível, né, que a presidência possa fazer aí uma nota, né, em nome de todos os vereadores, obviamente, mas para deixar claro que todos aqui são favoráveis e, detalhe, né, foram consultados e aprovaram essa destinação. Então é só isso, senhor presidente, e muito obrigado. Não, vereador Rubinho, eu, sinceramente, como eu disse, não é? A antecipação da devolução do 12º da Câmara para a Prefeitura Municipal é um ato discricionário da presidência. Eu poderia nem consultar o plenário e fazer esta antecipação da devolução. Mas como nós queremos algo democrático nesta Casa de Leis, sim, eu coloquei em votação simbólica aqui no plenário e todos os vereadores aprovaram a antecipação dos R$30 mil para a Prefeitura, para que a Prefeitura pudesse cuidar e zelar pelos moradores de rua. Tranquilamente eu digo isso, já disse isso na sessão em que foi colocada em votação simbólica há 15 dias, não é? E repito, não é? Nós colocamos, apesar de ser um ato discricionário do presidente da Câmara, a nossa legislatura aqui, a grande maioria daquilo que eu vou fazer, né, eu não quero fazer sozinho, eu gosto de compartilhar com os vereadores, principalmente coisas boas. Eu já lhe disse várias vezes, né, inclusive para o senhor, que mesmo que eu compartilhe com vocês alguma decisão que eu tenha que tomar, ouça o conselho, é a presidência da Câmara que irá responder pelos seus atos, não é? Então, eu vou ver com a assessoria parlamentar, tranquilamente nós poderemos, sim, se manifestar a respeito daquela votação simbólica que fizemos e que todos foram favoráveis a esta antecipação da devolução, eu repito, mesmo sendo um ato discricionário da presidência. Presidente. Pois não, vereador. Não, só um comentário com relação ao que o vereador Rubinho solicitou. Eu não tenho 100% de certeza, mas eu acho que é muito provável. Se eu não me engano, o ofício que o presidente encaminhou para a prefeitura, notificando, né, o prefeito, dizendo que a gente gostaria de colocar esse valor à disposição, se eu não me engano, Rubinho, lá consta, né, que houve uma consulta e todos os vereadores concordaram, né, com essa possibilidade. Se eu não me engano, tem isso. Sim, tem sim, Rafael Cossian. Você lembrou bem, no ofício está explicitado que foi uma decisão de todos os vereadores da Câmara. Inclusive, eu pediria à secretaria para que enviasse em PDF, digitalizasse e enviasse ao vereador Rubinho Pinheiro em PDF este ofício.
E o senhor pode postá-lo nas suas redes sociais como melhor convier e dividir com os outros vereadores, tá bom? O ofício cita, sim, que foi a antecipação. Seria possível porque foi autorizado durante uma votação simbólica e aprovada pelos 3 vereadores. Logo no começo do ofício, existe esta lavratura. Então a secretaria vai enviar para o seu WhatsApp, tá bom? Pode ser assim? O senhor pode utilizar ele da maneira que quiser, tá bom? E passar para os demais vereadores. Tá? E a secretaria também depois colocará no grupo da Câmara de Vereadores. Mais alguém? Nós estamos encerrando o expediente livre e desta forma nós estamos encerrando a 15ª sessão ordinária de vereadores. Estou abrindo a 18ª sessão extraordinária de vereadores, terça-feira, 16 de junho de 2020. Convido o primeiro secretário, vereador João Batista Ramos, a proceder à chamada dos vereadores. Hamilton Pizzoli. Presente. Carlos Aparecido de Oliveira. Presente. João Batista Ramos, presente. Lúcia Helena Libano da Cruz. Presente. Luiz Henrique Artioli Tobias. Presente. Paulo Sérgio Ferreira, ausente. Pedro Ernesto Merli Jean Tomás. Presente. Rafael Castro Cossian. Presente. Rubens Lobato Pinheiro Neto. Presente. Sidney Marim Morgan. Presente. Zildo de Oliveira Del Monte. Presente. Itamar da Silva. Presente. Maurílio Marques. Presente. Convido o primeiro secretário, vereador João Batista Ramos, que faça a leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto de lei número 103, de 4 de junho de 2020, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município para a criação de ficha orçamentária, visando realizar adequações, recuperação do prédio da UPA para transferência das unidades de oncologia, PPA Central e administrativo da Secretaria de Saúde. Projeto de lei número 103 está em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Cossian. Favorável. Projeto de lei número 103 foi aprovado por todos os vereadores em segunda discussão. Estamos encerrando a 10ª sessão extraordinária de 16 de junho de 2020. A todos uma boa tarde, até terça-feira que vem.